vocês, são muito lindos. Tudo bem com vocês? Que bom, muito prazer, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou com essa plateia maravilhosa aqui para tirar todas essas dúvidas sobre a saúde da mulher. Sabe aquela dúvida sobre menstruação, TPM, contracepção, maternidade, gestação ou menopausa? Aliás, menopausa é uma que eu estou cheia de dúvidas, mas vamos falar sobre todos esses temas e essas coisas tão fascinantes que a gente tem às vezes vergonha de perguntar, ou até mesmo não tem um médico, um especialista. Chegou a grande hora da gente falar disso com quem realmente entende do assunto. Eu diria que ele é quase um mago do assunto. Eu sou a Mia Mello e está começando o Papo com Gineco, um programa criado pela Libs para falar sobre esses temas tão complexos e deliciosos que é a saúde da mulher. Ao longo desses 4 episódios, a gente vai tirar as principais dúvidas, as nossas dúvidas, né, das mulheres. E a nossa plateia está aqui, linda, maravilhosa, cheia de perguntas, dúvidas, já estou vendo os olhinhos brilhando. E eu quero também chamar alguém que é especialista para falar sobre isso. E o tema de hoje é menstruação, patologia ginecológica e quem escolhe não menstruar. E que mulher nunca sonhou em não precisar menstruar, né? Não ter mais os transtornos da TPM. Mas será que é seguro? Será que é possível? E para me ajudar a responder perguntas como essa, eu convido o Dr. Vitor Maga, que é ginecologista, obstetra e sexólogo. Vem para cá, que eu vou chamar ele já de Maga, porque eu já estou íntima dele, fiz um monte de perguntas nos bastidores. Prazer. Obrigado. Tudo bem? Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, né, com a Mia e com essa plateia incrível. Eu estou muito honrado. Obrigado pelo convite da Libs. Eu acho que a gente está cheio de perguntas, assim, eu já quero começar fazendo uma. Por favor, vamos lá. Eu queria saber, assim, em 2024, ainda é um tabu no seu consultório, assim, menstruar? Como é que é? Menstruar, com certeza. Tem muito mito. A menstruação, ela sempre tem muito mito, né? Todo mundo que está assistindo provavelmente tem uma série de perguntas, assim como as meninas. E ainda tem coisas que a gente já achou que tinha avançado, que as pessoas já entendem, né? O impacto de ficar sem menstruar. Tem muito medo. Se eu ficar sem menstruar, o que acontece? Nossa. Ou então, o que é normal? Qual o ciclo que é normal? Quantos dias? Qual a duração? Qual é o volume? Pode usar isso? Não pode usar aquilo? Então, tudo isso é o dia a dia do consultório. A gente sempre, vocês vão lá no consultório e sempre é esse tipo de pergunta. Mas isso não é... Eu ouvi dizer... Nossa, a minha prima Sueli... Ouvi dizer... Ou a informação da prima, ou que pega... É uma coisa muito comum que acontece na medicina no geral, né? Você pega esses pitacos, às vezes coisas que nem são verdadeiras. Então, o melhor dos mundos é a gente poder conversar com o especialista. Com certeza. Alguém que, de fato, tem embasamento para falar essas coisas todas que a gente tem, assim, tanta curiosidade, dúvida, questionamento, né? É o desafio. Vamos lá, porque daí o que elas quiserem, eu tô aqui para vocês, hein? Vamos lá. Ai, gente, eu acho que eu já vou perguntar para as meninas ali, porque eu acho que elas merecem ter esse privilégio de começar com as perguntas. Eu sei que no começo vocês escolheram algumas perguntas, eu acho que é um tema que todo mundo, toda mulher tem alguma dúvida, mas eu quero saber da plateia. Tem alguém aí que já está com alguma pergunta que gostaria de fazer pro Maga, assim, alguma dúvida que acontece na sua própria vida, ou até de filhos? Quer alguém fazer pergunta? Deixa eu ver. Sempre... vou falar uma coisa. A primeira, Maga, sempre assim, sempre a primeira a pessoa fica, não sei. Aí depois é guerra, porque querem continuar perguntando e não tem mais tempo. Então quem vai começar? Vai. Pode ser você. Vamos lá. Peraí que a Thaís vai te levar. Olha que chique, eu tenho assistente de palco. Muito chique. Nossa, isso aqui chique. Tudo tá muito chique. Obrigada, Thaís. A Thaís vai te levar o microfone. É você. É que não sei se vocês escutaram que ela ainda não estava com o microfone. Ela falou o seguinte, e linda. Meu Deus. Vamos lá, pode perguntar. Peraí, primeiro eu gostaria de saber seu nome e quantos anos você tem. Oi, meu nome é Karen. Eu tenho 48 anos. E eu, na verdade, eu tenho uma dúvida quanto à minha filha de 16, que é a questão da regularidade do ciclo menstrual para adolescentes. Se você puder falar sobre isso, tá? Os dias, o fluxo, enfim, Isso, Karen, é muito comum, né? Eu trabalho muito com adolescentes, então é uma queixa que diariamente eu recebo no consultório, e muitas vezes não é a queixa da adolescente, mas é uma queixa da mãe, justamente, que fica preocupada. Então, depois que o Maga falar, cara, e a gente vai sentar e vai dar uma tricotada de adolescentes, que eu também tenho uma de 15, tá? E isso acontece, porque às vezes a adolescente, ela tá tranquila, vivendo a sua saúde menstrual tranquilamente.
Mas o que acontece é que a mãe está preocupada. Ah, tá irregular, tá bagunçado. Os 2 primeiros anos é comum ficar um pouco bagunçado. Mas isso, infelizmente, é uma coisa que muito ginecologista acaba não orientando da forma mais adequada. Por quê? Muitas vezes não pergunta. Então, o que é o adequado, né? Os primeiros anos, o ciclo ele pode ser mais espaçado. Não necessariamente você vai ter ciclo certinho. Existe um mito que é 28 dias. Na verdade, não. Hoje, principalmente as referências, é de 24 a 38 dias. Esse é o intervalo entre uma menstruação e outra. E a duração, até 8 dias de duração, também está normal. Para as adolescentes mais jovens, nos 3 primeiros anos, esse ciclo pode ser um pouquinho mais aumentado. Então, a gente tem que observar. Como ela tem 16, a sua filha tem 16, provavelmente ela já passou dessa primeira fase dos 3 primeiros anos. Então, ela fica nesse quadro, de 24 a 38, durando até 8 dias. E o fluxo, a gente vai ter que conversar com ela para ver o quanto impacta. Se ela está sentindo que ela sangra muito, ou se simplesmente ela sente que sangra normal. E aí, isso a gente precisa na consulta conversar com ela. Dentro disso, está tudo normal. Nossa, mas é só uma observação. Karen, como a gente se preocupa, né? Eu achei muito curioso você ter colocado a primeira coisa que é assim, será que é a adolescente que está preocupada ou é a mãe? É a mãe, com Porque, certeza não é a mãe. Eu também, eu falei para ele, eu tive consultas com a minha filha que eu ia pra médica me explicar as coisas, né? Porque minha filha falou, não, entendi tudo, tô tranquila. E eu lá, não, mas espera aí, eu quero saber mais. Então tem essa preocupação, né? Que é quase maior do que com a nossa própria saúde feminina. Exato. Né? E a gente também se preocupa com os efeitos colaterais que isso vem, né? Porque a TPM vem muito forte nessa fase. Então, assim, é muito complexo ser adolescente e ainda com essas irregularidades todas, né? Ai, obrigada, Karen. Obrigada pela Obrigada. pergunta. Tô amando o nosso papo com o gineco. Alguém mais quer fazer pergunta? Deixa eu ver. Ó, ela aqui, Thaís. Doutor, sobre parar de menstruar. Os avós diziam que não podia deixar de menstruar porque ia ficar com dor de cabeça, porque ia fazer isso, ia acontecer aquilo, outro. Hoje em dia, isso. Explica como que funciona esse método, se é realmente seguro ou não. Perfeito. É uma dúvida muito comum também, Nossa, achei excelente Porque pergunta. existe isso culturalmente, os avós, a gente sempre ouviu isso, né? Não pode, tem que menstruar. O que a gente tem que entender é, se a paciente parou de menstruar sozinha, isso a gente tem que investigar. Não é normal, a não ser lá no climatério, chegando na menopausa, que uma hora vai parar mesmo a menstruação. Então, se ela parou sozinha, ela tá ali no período fértil ainda e a menstruação desapareceu, a gente tem que investigar. Agora, quando você escolhe um método anticoncepcional e você decide que ou ele vai ser contínuo, você vai usar todo dia, ou você vai emendar as cartelas, não é o mito de emendar cartela? Quem nunca teve medo de, mas eu posso emendar cartela? Quando a gente decide isso, lógico, o adequado é você conversar com o seu ginecologista, mas é super seguro. Porque quando você tem um método que tem pausa, então vamos pensar nos mais comuns, usa 21 dias, pausa 7, usa 24 dias, pausa 4, certo? Quando Calma aí, como é que é? Usa 20, que é a pílula. São dois métodos com pausa. Então você pode usar 21 dias e fazer uma pausa de 7 dias e imediatamente começa uma nova cartela. Sim. Ou alguns outros mais modernos que você usa 24 e pausa 4 dias e depois inicia uma nova cartela. Esses são os modelos de pausa mais comuns. Quando a gente decide tirar essa pausa, a gente está fazendo com que a paciente use o anticoncepcional, os hormônios, eles ficam estáveis. Por que a gente inventou essa pausa? Isso que é importante entender. Pensa que lá atrás, a pílula vem da década de 60. Né? Na época, na década de 60, podia ter relação fora do casamento? Não. Não estava muito autorizado pela sociedade. As mães controlavam a menstruação também das filhas. E as mulheres têm uma sensação de, quando não menstruam, às vezes cultural, de que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, a gente criou a pausa para que elas se sintam confortáveis menstruando. Só que aquela que odeia menstruar, fica o quê? Fica tensa porque ela faz a pausa e fala, odeio. Então, o que a gente faz? Emenda. Lógico que isso sempre você tem que conversar com o seu ginecologista, porque vão ter métodos melhores do que outros para conseguir estabilizar o ciclo. Mas não tem problema, Nossa, não tem problema nenhum em emendar a cartela. Impressionante. Você sabia? Eu também tinha esse medo. Eu tinha um tabu achando, não sei se é tão bom para a saúde da mulher.
Vou te falar, com a minha filha de 15 anos, eu já totalmente identificado com a Karen. Já vamos tricotar. Exatamente, é porque fez eu rever muitas coisas. Porque tem coisas que são tabus, tem coisas que a gente carrega dos nossos pais, nossos avós, e aí não é nenhum médico falando, olha o que o médico falou, não tem problema nenhum. Eu vou pôr esse pedacinho para minha filha e vou deixar ela ver que ela realmente é uma coisa que ela tinha mesmo dúvida. Fala, Karen. Uma outra dúvida em relação a isso. Não tem problema juntar, né, as cartelas. E tem tempos em tempos que tem pausa, é isso que você comentou de fazer o acompanhamento? Existe isso ou não? 3 anos eu posso seguir sem problema? Interessante Isso aí que você está me perguntando, Karen, é o outro modelo de regime que a gente pode utilizar. Então, eu posso fazer o uso com pausa, eu posso fazer o uso contínuo, sem pausa nenhuma, mas eu posso fazer o uso estendido, que a gente chama. A gente programa uma pausa. Porque o que acontece? Quando eu emendo cartela, pode acontecer de ter um pouco de irregularidade menstrual. A paciente ter algum escape, sabe o famoso escape? Pode acontecer isso. Então, a gente faz um combinado. Para tentar evitar o escape, a gente faz um uso estendido. Aí vai depender do método que está utilizando, mas normalmente 120 dias. Aí a gente faz 120 dias usando e faz a pausa do método. Aí nisso, provavelmente, ela vai menstruar, e eu vou explicar por que esse menstruar, né? Ela vai sangrar, e aí a gente tem o quê? A gente tem que ela volta imediatamente depois no uso de mais 120 dias. Então, no ano, 365 dias, ela faz 3 pausas. Mas o porquê que é um menstrual? Fiquei curiosa com a aspa. Vamos lá. Vamos lá. Vocês sabem por quê que eu fiz um menstruar? Não, tô curiosíssima. A menstruação, ela é uma ovulação, então um óvulo que não fecundou. Esse óvulo que não fecundou, a gente preparou o útero para receber aquele embrião. Preparamos, fez uma decoração toda lá no útero, não veio. Porque ela não queria engravidar. E aí, a menstruação nada mais é do que eliminar todo esse preparativo para uma gravidez. Quando eu uso pílula, né, quando eu uso um método anticoncepcional que bloqueia a ovulação, a paciente não ovula. Então, se você não ovula, você está usando um método que não ovula, não é uma menstruação, é um sangramento de pausa. Nossa. Quando eu pauso o hormônio, o seu útero entende que está na hora de dar uma sangradinha. Por isso que o sangramento muitas vezes é pequeno e mais curto. Então, Nossa, isso não é uma menstruação de verdade. Mas aí, para você ovular novamente, é mais um mês, será? Se você estiver usando o método, você vai ficar, enquanto você estiver usando o método, sem ovular. Para poder voltar a ovular, vamos supor, uma paciente que usa uma pílula e ela agora quer engravidar. Ela para a pílula, provavelmente no próximo ciclo dela, ela já ovula. Porque é o tempo do hormônio sair do corpo. Essa até era uma dúvida que eu queria... Posso perguntar também? Já estou aqui no favor. Papo de Gineco também. Por eu quero favor, fazer uma papo com gineco. Não, eu queria saber isso. Se a pessoa está tomando pílula já nesses 120 dias seguidos e ela quer engravidar, tem diferença? Ela precisa fazer algum detox dela ou não? Parou, é igual como se a pessoa estivesse fazendo as pausas, é idêntico. No momento que ela faz a pausa, o hormônio cai. Por isso que a gente manda ela voltar no período da pausa. Se ela não voltar, o corpo dela vai emendar o ciclo menstrual normal. Então, vai voltar a produzir os hormônios sem aquele da pílula, e aí o corpo dela vai engatar um ciclo normal, e aí ela vai ovular. Então não precisa... É muito comum as pacientes virem no consultório com medo. Eu usei pílula uma vida inteira e agora eu quero engravidar e lasquei minha vida. Sim, eu achava... Não isso, eu pensava... você não viu o que eu te perguntei? Será que tem que fazer um detox? É um não tempo precisa. maior, sabe? Por isso que é importante o acompanhamento. Quando você vai iniciar e quando você vai parar. Porque aí o ginecologista ele vai te explicar em mais ou menos quanto tempo a sua fertilidade vai voltar. Muito bom. Vamos para uma última pergunta aqui? Talvez até dê tempo de mais uma, mas eu quero ouvir mais vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Uma pergunta, alguma coisa que queira fazer? Como que você chama? Bárbara, tenho 30 anos. Tudo bem? Tudo. Eu tenho várias amigas usando agora aquelas calcinhas de menstruação. E eu queria saber se esse método, né, ele causa infecção, porque eu tenho a sensação que não respira, e enfim... E aí eu tenho um pouco dessa dúvida. Vamos lá. Nossa, eu também tenho.
Não isso, eu acho que é uma coisa nova. Você ainda é bem mais nova do que eu, né? Mas pra mim é uma coisa totalmente nova. Dá uma sensação, pô, se não pode usar absorvente todo dia, aliás, é uma pergunta que eu quero te fazer também. Por que não uma calcinha não vai sufocar? Eu acho essa pergunta bem interessante também. A calcinha, ela é bem inovadora. Todas vocês conhecem a calcinha? Né? Não? Não? É muito interessante, é uma calcinha absorvente. Você usa ela durante um tempo no período que você está menstruada. É muito comum essa dúvida. Ah, vai causar infecção, vai abafar. Na verdade, a gente percebe que os índices mostram que tem mais problema com o absorvente tradicional, muitas vezes, do que com a calcinha. Porque o absorvente convencional, ele pode ter uma composição que tem plástico, que não permite que os tecidos respirem, né? Respirem, porque a vulva, ela não está respirando, né? Ela não tem pulmão. Mas é só porque o contato da pele. Já pensou a vulva com pulmão? Mas assim, a gente usa esse termo de a pele respirar, porque o plástico impede. A calcinha absorvente, elas são feitas com materiais que permitem transpirar. Então ela acaba não tendo tanto problema de pele e infecção. A questão é que você tem que manter o que usa o fabricante. Então, trocar no máximo de 12 em 12 horas, porque ela aguenta. Trocar quando ela encher, porque ela é como se fosse um tecido que vai enchendo também, mas não vaza, não suja a roupa, né? No momento que a menstruação cai, ela transforma ali como se fosse gelzinho de fralda, sabe? E aí você usa... pra mim parece mentira. E eu depois de um tempo... e aí você lava a calcinha, tem um método próprio de você lavar, você lava e vai usando. Daí depois peraí, você achou que era descartável? Ela é descartável, mas você usa ela durante um tempo, daí depois de um número de usadas, cada fabricante vai ter a sua recomendação, você descarta. Então, é super seguro calcinha, é uma estratégia para as pacientes que ficam, né? A gente estava comentando nos bastidores, daí alguém comentou que o irmão sempre brincava, o irmão zoava porque sabia que quando ela estava menstruada, porque falava que ela andava assim, né? Então, a calcinha, às vezes, ela dá esse conforto, porque tem mulher que se incomoda do volume do absorvente, né? Eu tinha, então, a minha dúvida de absorvente é o seguinte, o meu primeiro ginecologista, ele me dizia que não era bom usar absorvente diário, sabe? Sim. Mas eu acho que vai muito do que você falou, realmente, talvez o plástico seja pior do que, de fato... Porque o recomendado hoje para a saúde da vulva, precisamos falar de vulva. Para a saúde da vulva, o recomendado são sempre calcinhas de tecido natural, algodão. E aí, esses protetores diários, eles... aumentam o risco de infecção, de candidíase e tudo mais. Então, a recomendação do seu ginecologista está certo. E essa calcinha, ela vai ser usada no momento da menstruação. Nos outros dias, você usa a sua calcinha de algodão, linda, cheirosinha, sem perfume, sem nada. Muito bom. Alguém quer fazer a última pergunta? Agora acho que sim, que daqui a pouco a gente tem mais uns quadros. Como que você chama? Olá, eu sou a Isabela. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, eu tenho 31 anos. E ainda dentro desse tema, né, da calcinha, tem também o coletor menstrual. Né? E me passa um pouco a sensação de que talvez por você estar colocando um negócio lá dentro, isso vai te dar mais infecção. Isso é verdade? É um mito? É recomendado? Toda mulher pode usar? Como funciona? Vamos lá. Quem usa coletor? Eu confesso que eu acho que eu usaria também. Eu não uso coletor porque eu não posso. Mas se eu menstruasse, eu acho que eu ia usar coletor. Não, o que eu mais gosto do coletor é o fato de você ver o que está acontecendo com o seu corpo. E nem é tudo isso assim, sei lá, a minha sensação quando eu usava antes um absorvente mais tradicional, era, nossa, quanto sangue, que loucura. E aí o copinho me dá uma sensação de, é isso aqui. E não tem cheiro. Não tem uma sensação, um cheiro, parece que o cheiro é quando ele entra em contato com o absorvente, né? Que começa... O problema é quando fica muito tempo a menstruação ali, quando você demora, né? O absorvente tradicional e o absorvente interno, principalmente, o cheiro vai aumentando quando você demora. Porque você tem bactérias na vagina, que são bactérias naturais de defesa, e acaba essas bactérias degradando um pouco daquele material, então sobe um pouco de cheiro. E no copinho isso acaba não acontecendo. O copinho, para quem não conhece, que é o coletor, e agora tem o formato de disco, então não é só mais o copinho, ele tem um material, o material que ele é feito, ele é hipoalergênico, normalmente é de silicone, e ele não propicia a infecção. Então, não é para todo mundo, porque você tem que conseguir manejar. Então, para aquelas mulheres que têm um pouco de nojo da menstruação, ou desconforto de encostar, porque às vezes na hora que você tira ele, pode vazar um pouco na mão e tudo mais. Mas a nova geração, principalmente, que lida com a menstruação de uma forma com menos tabu, amou o coletor. E aí você só tem que aprender a pôr,
a medir qual é o tamanho que você vai utilizar, né? E as técnicas para conseguir colocar e para conseguir dobrar. Então, assim, não é a coisa mais simples no início? Muitas vezes não. Só que a gente recomenda para os pacientes, tenta mais um pouco. Principalmente para aquelas que não se adaptaram com o absorvente tradicional, tiveram infecção, alergia ou qualquer coisa do tipo, tenta mais um pouco, porque daí você vai encontrar o tamanho certo, qual que é o comprimento dele, porque alguns são mais curtinhos, alguns são mais longos, e qual é o tipo de dobra, porque dá para fazer um origami para pôr, né? E aí você vai encontrar... Fazer um curso rápido de 2 meses você pega. Não, porque é fácil mesmo. Mas eu acho que com a saúde da mulher... Quando você começou a usar? O que eu acho que quase tudo na saúde da mulher é uma experiência muito coletiva, né? Você vê que a gente está se identificando, mas ao mesmo tempo também é muito individual. Muito. Porque é isso, acho que é uma coisa de você entender o seu corpo, entender como é que você coloca. Eu, assim, para eu aprender foi erro e acerto. Então, eu coloquei uma vez, aí escapava, eu falava, eu acho que eu preciso encaixar melhor. E aí você vai conhecendo, e ninguém melhor do que a gente mesmo para poder dizer se fica confortável, se não fica, né? Eu acho que são experiências bem individuais, né? E não tem uma contraindicação. A única contraindicação seria no pós-parto. A gente não recomenda o coletor no pós-parto. Agora, qualquer outra paciente... Maga, mas aquela paciente que é virgem ainda, virgo, né? Nunca teve uma relação com uma outra pessoa. Tudo bem também. Depende da relação que ela tem com o próprio genital. A virgindade para a gente hoje é um conceito de quando a pessoa se encontra pela primeira vez com uma outra pessoa. Não necessariamente se existe ímen, se vai alargar o ímen ou não. Tem muitas meninas hoje em dia, como a gente conseguiu quebrar e empoderar as mulheres da própria sexualidade, tem muitas meninas que se masturbam, que usam vibrador, usam algum dispositivo sexual. E aí, quando você oferece o coletor, às vezes a mãe, mais uma vez as mães... Olá, Karen, toda vez que ela você tá achando que tá assim, falando comigo. Mas como que vai usar coletor? E aí a própria paciente fala, mãe, pelo amor de Deus, é enfiar o coletor, não tem nada a ver isso aí. Nossa, você tá sem noção, não é assim? Ai, mãe, você tá muito sem noção, elas falam. Mas então a gente vai orientando e quebrando esses tabus. Vai depender muito de como a paciente lida com a própria menstruação. E agora chegou a hora do nosso quadro Roleta da Gineco, que é a hora que você vai ser pego de surpresa. Vou rolar ali, são perguntas que acontecem Bora. Lá na internet, dúvidas das mulheres no geral. Eu vou rodar ali e a gente vai saber qual é essa grande dúvida. Quer dizer, são várias, né? Vamos ver. Pode rodar. Maravilhoso. É possível engravidar se eu estiver relações sexuais menstruada? Muito boa pergunta. Muito boa. Eu acho que é uma dúvida que as mulheres costumam conversar nas rodas, né, femininas ali, amiga, não sei o quê, não é? Tô menstruada, tá tudo bem, tô tranquila. Acho que a primeira coisa que tem que falar é, pode ter relação menstruada. Acho que essa é a primeira coisa, porque é um tabu já, mas eu posso, né, transar, ter relação menstruada? Pode, filha, se você não se importa, né, seu companheiro, sua companheira não se importa, vai na fé, né? Agora, o ponto é, posso engravidar? Infelizmente, pode. Não! É assim, a chance é muito pequena. Tá. Por quê? Em teoria, quando você está menstruada, você não acabou de ovular. Então, não tem um óvulo ali esperando para ser fecundado. Porém, todo mundo garante que quando desceu, era uma menstruação mesmo? Não era qualquer oscilação? Não era um escape no meio do ciclo? Você consegue garantir isso? Então, menstruação não é método anticoncepcional, tá? Eu tô na roleta da gravidez, entendeu? É isso que você acaba fazendo. Então, por mais que a chance seja muito pequena, a gente não pode dizer que é zero. Nossa, mas assim, bem interessante. Eu achei sempre que era garantia. Não sei como não tenho 10 filhos aí, tô preocupada. Porque a chance é muito pequena. Na roleta, você passou todas as vezes. Mas boa sua colocação. Vocês também achavam? Eu também. Alguém sabia? Eu não sabia. Só que olha que curioso, acabei de me recordar de uma coisa. O Antônio, meu filho que tem 7 anos agora, eu engravidei dele fora do meu período fértil, o tal da tabelinha. Não era totalmente fora do período fértil. Por conta disso, porque como você está
o ciclo tem um período que é fértil. Mas como você garante que vai ser certinho, que de toda a sua vida menstrual, não vai ter um mês que vai dar uma bagunçada? Então é por isso que a gente não recomenda. A chance é baixa? A chance é baixa de engravidar fora do período fértil? A chance é baixa. Mas, né, quem que vai ter... Eu não recomendo testar a prova. Vamos para mais uma pergunta? Bora. Então vamos lá. Vamos girar a nossa roleta. Eu quero tentar girar, vai. Girei pro outro lado. Vamos lá. A mulher pode escolher quando quer menstruar? Posso eu responder essa? Vai, vamos lá. Ela pode escolher, ela é CEO do próprio corpo. Eu tô aqui, tô roubando palavras dele. Ele me falou isso lá atrás, eu achei maravilhoso. É porque eu comentei que tem perfis de menstruadoras, certo? E tem algumas mulheres que são essa perfil de CEO. Eu sou CEO de empresa e eu sou CEO do meu próprio corpo. Então, eu não quero esse rolê de menstruação que me atrapalha a vida, entendeu? Eu tenho que viajar, tipo sabe? Tá pra lá, pra cá, não sei o quê. Então, ela decide. Quando a gente usa... quando eu vou escolher um método anticoncepcional, uma das coisas que eu tenho, então, para os colegas ginecologistas também, foquem em perguntar qual é a relação que a sua paciente tem com a própria menstruação. Se é uma paciente que deseja não menstruar, a gente tem que tentar algum método que aumente essa chance dela não menstruar. E não tem problema nenhum nisso. Maravilhoso. Eu achei muito bom. Eu sou do tipo mais antiga. Eu acho que menstruar faz parte do meu... Vocês também? Deixa eu fazer uma sondagem. Se pudesse, assim, não menstruaria? Levanta a mão para eu ver. Quem fala, eu até gosto, tá tudo bem. Olha, você sabe que eu sou desse time? Mas, assim, essas todas que levantaram a mão agora. Vocês têm muita TPM, darará... Você tem? Porque eu acho que eu sou tão tranquila com a minha menstruação, porque eu não tenho tanta TPM. Eu tenho uma amiga que ela é invalidada. Ela fica uma semana... com a vida quase que paralisada por conta dos efeitos da TPM e tudo mais. Então, acho que é mais suave para mim, né? E a primeira coisa que você falou, pleno 2024, sua amiga sofrendo. Entendeu? Né? Amiga, não, dá para resolver isso, vamos conversar sobre isso. Eu vou mandar ela te procurar. Bora, tô te esperando, amiga da minha, hein? Bom, tô cheia de dúvidas ainda e perguntas. Esse papo é maravilhoso. Dá pra gente ficar 3 dias. É isso, mas eu vou ficar aqui 3 dias com você. Então combinado, bora, vamos. Eu vou abrir um pouquinho aqui para nossa plateia de novo. Eu adoro conversar e trocar com vocês, mas eu queria saber se tem alguém que eu queria fazer uma entrevista rápida, mas queria perguntar um pouco mais de coisas pessoais, com relação pessoal às coisas que acontecem. Tem alguém que quer bater um papo assim comigo? Tudo bem? Tudo bem. Como que você chama? Eu sou a Carla, eu tenho 23 anos. Novinha, ai que linda. Então, assim, eu me identifiquei muito com o que ele estava falando, porque eu sempre tive medo de parar de menstruar, assim. E, na verdade, eu achava que o meu útero podia atrofiar, apodrecer, sei lá. Se eu não regulasse, assim, a minha menstruação. Na verdade, essas coisas que a gente vê no Instagram, no TikTok, a gente, às vezes, acaba acreditando nisso. Só que a minha menstruação sempre foi uma bagunça, assim. Demorava muito, eu menstruava horrores, sentia uma cólica infernal. E os médicos não achavam normal essa situação. Eles falavam, não é normal menstruar desse jeito, mas eu morria de medo de barrar a menstruação de todas as formas. Só que daí eu comecei a ter anemia. E uma anemia, assim, muito, muito, muito forte. E foi uma época da minha vida muito estressante para mim. Eu estava na época até do vestibular, de tudo. Então, estava caótico. Já tudo difícil, ainda coloca... E foi até o que você falou ali, brincando aquela hora, no sentido de que por que a gente precisa passar por tanto desconforto, tanta coisa difícil? Olha o tanto tempo de médicos e consultas que você deve ter ido, né? Exatamente. Quando eu falava assim com a minha mãe, qualquer coisa sobre isso, era normal. Ela também sempre sentiu cólica, sempre menstruou muito, é de família, então é isso. E para mim eu morria de medo também, né? Porque ela falava que tem que menstruar, é o mais saudável de se fazer. Só que com essa situação toda da anemia, eu resolvi ir no ginecologista, um ginecologista que eu me sentisse confortável. E daí ele me explicou que, na verdade, eu podia usar a pílula para diminuir o meu sangramento. E eu podia emendar as cartelas do anticoncepcional sem problema nenhum. E daí ele explicou que quem usa a pílula, na verdade, não menstrua, né? Foi o que você acabou de falar também. Nossa, que eu também não sabia dessa informação. Eu também não sabia.
E daí eu acabei ficando muito mais confortável, que na verdade a pausa era para que pessoas como eu, que morro de medo, ficasse mais tranquila, né? Porque a gente é louca, a gente acha que vai dar um monte de problema. Nossa, então a pausa é quase psicológica. É para um conforto, porque nós somos seres sociais, culturais. Então, a quantidade de mitos que existe em torno da saúde feminina, se for ver, é muito recente que a gente realmente está preocupado com como vocês se sentem. Até pouco tempo atrás era isso. É normal, é da vida da mulher. Isso dói, dói, aguenta, firme. Então, esse tipo de cultura faz com que muitas mulheres atrasem a procurar o tratamento. Daí, quando a gente explica, fala, não, isso aqui é para você se sentir confortável, porque a gente sabe que a menstruação é sim uma relação com o próprio corpo, com a feminilidade. Muitas pacientes, como você, Carla, também sofrem, até que um dia a gente faz isso. Eu tive uma experiência com uma adolescente, que era basicamente a sua história. E a mãe não queria de jeito nenhum que ela utilizasse, porque a mãe acreditava que se entrasse com uma pílula, ela ia começar a ter relação. E aí a gente tentou explicar que era pro tratamento. Cadê a Karen? Amiga. E foi isso, foi exatamente isso. Aí eu consegui mostrar pra mãe, expliquei com muita calma. Também acolhi a mãe, porque a nossa função não é brigar com a mãe. Quando eu prescrevi a pílula, a menina começou a chorar. De tipo, eu não acredito que eu vou viver todos os meses sem sofrer, entendeu? Então, é algo que a gente precisa falar. Que bom que você contou sua história, porque outras mulheres precisam ouvir realmente para conseguir eu acho que eu preciso conversar com um ginecologista, né? Exatamente. E a nossa vida, assim, muda completamente. Depois que eu comecei a tomar a pílula, normalmente a minha vida mudou. A minha anemia parou, assim, diminuiu completamente. E eu comecei a ter uma vida muito mais tranquila com tudo, com o meu trabalho, com o meu estudo, sem esse sofrimento todo. E daí eu faço aquele uso estendido que você falou. Fico 4 meses usando e 4 meses eu paro para menstruar. E daí, assim, gente, eu super recomendo. Ela recomenda que vocês conversem com o gineco de vocês. Não, mas assim, voltando até pro papo da mãe, né, e da importância de você falar com o médico. Como é doido, assim, às vezes a gente coloca nossos desejos, vontades, mitos e até essas lendas que a gente carrega com a gente na frente da opinião médica, né? Você tá me contando aí que a mãe não queria e você falando, não, isso é bom para ela. É muito curioso como isso... E que gentil da sua parte como médico ter esse olhar de saber como é difícil pra gente abrir mão desses... Sim, é muito difícil, porque ser mãe de uma adolescente não é uma tarefa fácil, né? Eu trabalho muito com adolescentes lá, onde eu trabalho, a gente tem um instituto de adolescentes. Então, acolher a família, né, principalmente as mães que são, infelizmente, ainda quem mais está atento à saúde dos filhos, ainda essa realidade, mas acolher a família, acolher a mãe, o pai, as mães, enfim, é muito importante porque isso vai determinar como essa adolescente também vai entender a própria saúde menstrual, a própria feminilidade, como ela lida com o autocuidado. E eu imagino que até a sua autoestima deve ter melhorado, sua produtividade, a sua vida deve ter ficado uma vida muito mais funcional, né? É uma libertação, assim, né? Porque querendo ou não, quando a gente tem um ciclo assim muito intenso e que dói muito, que fica vários dias, a gente fica que nem a tua amiga, a gente para completamente a vida, assim. E não tem como parar hoje em dia, né? Então, para mim, assim, eu me senti muito melhor. Foi uma descoberta até para outras coisas, para testar depois o coletor, né? Quando eu tinha o escapezinho ali, para me conhecer melhor, tudo, assim. Acho que mudou completamente quando eu dei esse passo de liberdade de eu vou me entender e eu vou perder esse medo que as outras pessoas contavam para mim durante esse tempo todo. E hoje a gente tem opções. O mais recomendado é a gente escolher um método que já tem esse regime estendido. A gente tem já recurso hoje, tem produtos no mercado para esse modelo, né? Então, muitas vezes, pela condição de algumas pacientes, o ginecologista vai indicar para emendar, mas o ideal mesmo é você seguir aquele produto que tem aquilo na bula. E ele foi estudado e testado para aquilo exatamente. Então, ele vai ter um regime estendido. Conversem sobre regime estendido. Às vezes você quer falar assim, doutor, não dá pra gente usar um regime estendido, onde eu menstruo menos vezes ao ano, porque tem paciente que ainda quer menstruar, né? Mas não quer que seja todo mês. Ai, adorei, Carla. Muito obrigada por você ter se aberto e ter falado de coisas tão íntimas da sua vida. Foi uma conversa muito legal. E eu vou aproveitar que a gente já está nesse bate-papo aqui e vou abrir as perguntas para vocês de novo. Então vamos ali para o nosso meinho. Obrigada, tá?
E eu quero saber mais, porque é muito rico essa troca, né? Quando a gente, às vezes, faz uma pergunta e fala, gente, é exatamente a pergunta que eu nem lembrava que eu queria fazer. Então, quero abrir de novo, quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguém quer, aí de tudo que a gente está falando, surgiu aí alguma dúvida? Tudo bem? Como que você chama? Eu me chamo Stephanie, tenho Tudo 26 bem? anos, tudo bem, e você? Também, prazer. Ótimo, prazer. Me diz. Absorvente interno. É bem estratégico, né? Principalmente para viajar, é algo que eu uso bastante. Mas queria saber se tem alguma contraindicação, se é algo que tem que tirar depois de algum período. Isso eu sei, mas queria confirmar como que é esse uso adequado e se tem alguma contraindicação para o uso do absorvente. Perfeito. Ótima Stephanie, né? pergunta. Isso, Stephanie. Acho que a primeira coisa, vocês viram que eu trabalho muito com adolescente, então assim, primeira coisa, adolescente pode usar? Pode. Lembrando, a vulva e a vagina da adolescente é da adolescente. Então, se ela quiser colocar um absorvente interno, ela pode colocar um absorvente interno. A gente explica, orienta, entende se ela já teve relação ou não, para ela ficar confortável. Tem um tempo de usar, então a recomendação de trocar é quando ele já está cheio, você já tem que trocar. Normalmente de 2 a 4 horas. No máximo dos máximos, 8 horas. Às vezes na mídia sai casos de choque tóxico. Eu vi isso, sabia? Você viu isso? É, que é como se fosse uma reação alérgica que... É como se fosse um choque infeccioso geral por conta da quantidade de bactérias que se proliferaram ali. Isso é raro, então é importante dizer, sem terrorismo, isso é raro. Se você viu alguma matéria, isso é raro, e é quando normalmente as pacientes não seguem a instrução de trocar. Então ficam mais do que 8 horas usando. Ele não foi desenhado para isso, por isso que é importante seguir as recomendações, né? Os riscos que a gente tem se ela está com alguma infecção vaginal, algum tipo de corrimento que ela está tratando, a gente evita de usar qualquer coisa que vai ficar ali, né, em contato com essas bactérias que ela já está tratando, e se ela tem reação alérgica. A vulva e a vagina, vocês já sabem, mas vou contar de novo. Ela é muito sensível. Ela fica chateada com o sabonete errado, ela fica chateada com a água, se é muito quente, ela fica chateada, ela fica irritada, entendeu? Então, aproveitando até para te perguntar, sabonete, você acha que o ideal é usar aqueles próprios para higiene da vulva? O ideal mesmo? é que seja um você acha? sabonete líquido e com um pH baixo. É esse que é o recomendado. Tá? Ótima Sabonete dica. líquido, porque em barra também muda a reação que dá na vulva. E ele tem que ter um pH mais baixo, porque é o pH natural que a vagina tem, um pH mais ácido mesmo. Tá. E é isso, ela tem que tomar cuidado com essas coisas. Se ela é alérgica, né, ela já é toda alérgica, ela está sentindo coceira, qualquer coisa, daí tem que ficar atenta. Do contrário, pode usar. Obrigada. Boa. Adorei sua pergunta. Porque hoje em dia quase que virou um vilão, né? Fica todo mundo, sei lá, já tem tantos métodos mais modernos, mas a gente ainda gosta de usar, é prático. Eu acho também... eu também acho. E tem mulher que prefere, não gosta dos modernos, coletor, tentou, não se adaptou, tentou de tudo, porque também às vezes é isso, é a palavra do coletor, vem a amiga e fica, você tem que... E ela fala, eu tô feliz com o meu tradicional, externo ou interno. Tem mulher que usa só o interno e feliz da vida. Boa. Quem mais quer perguntar? Eu morro de medo de engravidar, morro. E às vezes a minha menstruação atrasa alguns dias. E aí já é pânico, né? Então eu queria saber se é normal, às vezes, a menstruação atrasar. Tá, eu tenho que te fazer uma outra pergunta, se você usa método ou não. Eu uso aquele que tem com a pausa de 4 dias. Tá. Lembrando então, toda paciente que usa um método, ela não menstrua, aquilo é uma pausa. Uma porcentagem das pacientes que usam essas pílulas, mesmo no período da pausa, acabam não sangrando. Aí vai depender de pílula para pílula. Vai ter pílula que a porcentagem é maior e algumas a porcentagem é menor. Mas é comum no consultório chegar paciente que fala, eu uso um método que é com pausa, então 24 dias usando, 4 dias de pausa e na pausa não desceu. A minha pergunta é, você usou direitinho? Você está usando direitinho? Se está usando direitinho... Deu um sorrisinho do esquecimento ali. Aí, Tamires, me ajuda a te ajudar, entendeu? Aí eu me ajuda a te ajudar. Se a paciente usa direitinho, então beleza. Não ter vindo a menstruação, o sangramento,
Normal. Agora, se ela não está usando direito, aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é, será que existe a possibilidade de estar grávida? Ela teve relação desprotegida de camisinha? Porque a gente também sempre associa os dois métodos, né? Tem a pílula, mas também tem o método da camisinha que vai ajudar também contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. E a segunda coisa, se ela não está usando direito, será que está sendo o melhor método? Será que a gente não tem que pensar um contínuo sem pausa, para ela não esquecer, né? Enfim, vamos discutir. Eu queria fazer essa pergunta também. Esqueceu um dia, toma 2 no dia seguinte? Ó, a recomendação, isso também você vai ter que ver a bula de cada anticoncepcional, porque cada pílula vai ter uma recomendação específica. O que é recomendado é você tomar o mais breve possível de quando você tinha que ter tomado. Então, vamos supor, eu tinha que ter tomado 9 da noite. Esqueci, 11 da noite eu lembrei. Toma, beleza. Agora o problema, na maioria das pílulas, se você passa de 12 horas de esquecimento, aí você vai ter que ficar 1 semana usando preservativo junto, porque é como se você tivesse perdido a janela. Isso, uma vez que você esqueceu, E não importa o dia do ciclo, da cartela, não tudo importa, igual. Não importa. Só que assim, daí depende de um para outro, né? Tô vendo o pessoal em casa já assim, lívido, branco. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por isso que o ginecologista, ele tem que na consulta conversar se a paciente está usando direitinho. Ele tem que perguntar assim, como você está usando? Porque se ele perguntar, você está usando direitinho? Todo mundo responde que, sim. Então ele tem que perguntar, como que você está usando? Aí ela fala, às vezes eu esqueço. Quanto você esquece? Quantas horas você esquece? Hoje a gente tem produtos muito modernos que aguentam esse esquecimento, né? Mas não pode ser de praxe, porque não é o recomendado do jeito que ela tem que tomar. Boa, ótima pergunta. Então vamos lá, alguém mais tem pergunta? Oi? Tudo bem? Como você chama? Meu nome é Érica. Vamos lá, Érica. E a gente está falando muito sobre sintomas, sobre TPM, sobre as dores que a mulher sente, né, nesse período. Mas quando que essa dor passa a não ser mais normal? Quando, por exemplo, ela pode ser uma patologia, ela pode ser uma endometriose. Em que momento deixa de ser uma TPM, que também a gente precisa cuidar, e ela passa a ser uma endometriose? Quais são os sintomas que a gente precisa ficar alerta? Perfeito. É Érica, você falou? Érica, né? Vamos lá. O que a gente tem que entender, todo mundo aqui, são as síndromes menstruais. A gente tem basicamente 2 síndromes menstruais. A dismenorreia, que é essa dor ao menstruar, que a gente costuma chamar de cólica, e o transtorno disfórico pré-menstrual, que está dentro da síndrome pré-menstrual. Falei difícil. O que é isso? TPM. É que a TPM ficou pejorativo, a gente chama de TPM, que fica tensão pré-menstrual, fica parecendo que é tudo doida, e então a gente não usa mais porque é válido. No momento da oscilação do hormônio, o cérebro também reage, o cérebro também tem receptor para o hormônio, e o humor, sensibilidade, irritabilidade pode aumentar. Então, quando que eu tenho que perceber se aquilo é normal ou não? Em primeiro lugar, quando tem prejuízo à vida. Se está tendo prejuízo para a sua vida, se você tem alguma dessas 2 coisas, ou síndrome pré-menstrual, o seu humor muda muito, dificulta nas relações sociais, escola, trabalho, agrediu a colega. Né? Aí são casos extremos. Não é normal, mas acontece. 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 Tem pacientes que têm transtorno disfórico pré-menstrual que ela conta que está há anos brigando todo mês com a família, de quebrar coisa. E ela fala, eu não consigo me controlar, porque existem picos de irritabilidade e tal. Então, está alterando nesse nível, tem que investigar. A dor é a mesma coisa. Quando a paciente começa a menstruar, lá na adolescência, a gente pede para ela tentar observar o corpo dela. Está tudo mudando, ela está naquele olho do furacão, o corpo dela está mudando cada vez mais, e às vezes ela sente um pouco de cólica. A gente observa, que grau de cólica que é? Tem algumas pacientes, né, vocês devem ter. Quem sente cólica, mas não faz nada? Alguém? É uma coliquinha, você lembra que o útero existe, mas vive sua vida. Não falta no trabalho, nem nada. A dismenorreia, ela pode vir desde a primeira menstruação, ou 6 meses depois, ou aquela dor menstrual que aparece no meio da vida. Aí a gente tem um sinal de que possa ser alguma coisa. A endometriose, ela costuma acontecer ou naquelas pacientes que desde a primeira menstruação já teve muita dor, muito exacerbado, tem dor para evacuar,
no momento que tá menstruada, vai fazer cocô, sente dor para fazer cocô. Né? Sente dor para fazer xixi. O grande sintoma da endometriose é a dor? É a dor. O principal. Eu não sabia. E são dores, dores. É a dor menstrual, é a dor que fora do ciclo, é a dor para evacuar quando está menstruada, é a dor para fazer xixi, né? Xixi e cocô quando está menstruada, é a dor na relação sexual. Nossa, então, quanta coisa. A endometriose tem tudo isso. E aí eu tenho que observar, né? Pode acontecer de terem mulheres que têm endometriose, mas ela quase não tem sintoma. Aí esses casos é difícil a gente realmente descobrir que ela tinha endometriose porque ela não tem sintoma. Mas quando a paciente tem esses quadros de dismenorreia, o seu ginecologista precisa investigar, conversa com ele, conta para ele o quanto isso está impactando sua vida. E aí a gente tem uma série de exames para fazer, para investigar. E a vantagem é que o tratamento muitas vezes vai ser o quê? Tentar bloquear a menstruação, para que ela não fique tendo esses estímulos e consiga ter qualidade de vida. Nossa, então é simples. O tratamento muitas vezes é simples, a gente tenta fazer, porque a gente trata o sintoma, a gente tenta devolver qualidade de vida e fazer com que ela pare de sentir dor. Alguns casos vão ser cirúrgicos, mas aí é muito bem selecionado. Sei. Hoje em dia, muita paciente jovem, a gente não opera mais, a gente controla o sintoma. E se no futuro, quando ela tentar engravidar, se ela quiser engravidar, ela não conseguir, aí a gente vai investigando o que tem que fazer. Alguns casos tem que realmente ser cirúrgico, né? Ou quando pega intestino e tal. Mas esses são os casos mais extremos. A grande maioria controla com tratamento clínico hormonal, que são os remédios que a gente dá. Muito boa pergunta. Respondi? Não é muito difícil, não? Perfeito. Não, eu achei maravilhoso. Obrigada. Era um tema que eu não tinha muito conhecimento, eu achei bem interessante mesmo. Então vamos lá para a roleta da Gineco para ver quais são as perguntas do momento. Ó, vamos lá. Ah, muito bem! Maravilhoso. Então vamos lá. TPM acontece com todas as mulheres? Quando que ela pode ser considerada patológica? Para considerar transtorno disfórico pré-menstrual, tem uma série de critérios pela sociedade, tem um código americano de saúde mental, então a gente tem que cumprir todos os critérios. Para ser considerado patológico, transtorno disfórico pré-menstrual, tem que cumprir todos os critérios. Mas a gente sabe que na prática clínica do consultório, já impacta na vida de muitas pacientes a TPM. Então pode ser da questão de dor, às vezes tem muita dor mamária, dor no corpo, indisposição, falta de ânimo, mas a queixa que a gente vê que mais incomoda é irritabilidade, alteração do sono e labilidade emocional, que é o quê? Choro fácil. Alguém já conheceu alguém que tenha isso? Mas eu tenho o mês todo, no caso. Mas você é artista, é coisa de artista. A gente tem canais emocionais muito a flor abertos. da pele, entendeu? E, doutor, uma pergunta. No começo, do início da vida da menstruação, é comum ter mais TPM? Não tem nada a ver, ela pode aparecer em diferentes períodos. Pode aparecer em diferentes períodos. Pode sumir. E pode sumir, porque vai impactar também a fase da vida da mulher. O que você está vivendo? Quando você está na adolescência, pode ser que você teve uma adolescência tranquila, mas aí depois você foi fazer uma faculdade super difícil, foi fazer um intercâmbio, tá sozinha. A mulher, ela vive diferentes fases de vida. O pós-parto... Nossa, o pós-parto né? O pós-parto, então... Não necessariamente uma que teve uma TPM forte, né, teve essa síndrome pré-menstrual muito intensa na adolescência, vai ter ao longo da vida. Quando a gente fala do transtorno, aí sim, a gente vê que essa paciente costuma ao longo da vida sempre apresentar esse padrão. Mas isso pode variar, porque vai impactar e o seu entorno. Como que está a vida no relacionamento, como que está o trabalho, como está você com você mesma, autoestima. Nossa, eu não podia imaginar que tudo isso impactava. Ah, com certeza. Não tem como. Tem como ser mulher sem ter todas essas interfaces te afetando? Mas, por exemplo, se você está super bem, vida tranquila, tudo ótimo, fluindo, então você não vai ter TPM? É meio isso? Não, pode ter. Pode também. Pode, Ou mas seja, amigas, não estamos que livres. se você está mais estressada, pensa comigo, ó, você está mais estressada. Então, talvez aquele período que você está vivendo, ele fica muito mais exacerbado. Né? Você já está... Talvez até mais sensível. Isso, você está sensível. Tudo isso, aí, né? quando vem a menstruação, aquilo vem numa onda, você fica muito sensível. Né? Mas você já estava sensibilizado, você está passando por um processo difícil, às vezes uma doença na família, uma separação, um filho doente, entendeu? Então,
É difícil mesmo. Então vamos lá para mais uma rodadinha aqui da nossa roleta do Papo com a Gineco. Vamos lá. Ela tá craque agora. Ela tá craque. Olha, o cheiro da menstruação pode sinalizar que tem alguma coisa errada? Pode. A menstruação é para ter cheiro de sangue. De sangue de menstruação. É isso que é para ter cheiro. Mas é importante a gente entender esses dois cenários, porque a gente vive numa cultura onde fica parecendo que pepeca tem que ter cheiro de morango silvestre. Não é? E pepeca tem cheiro de... E morango silvestre tem cheiro de... Se a pepeca tiver cheiro de morango silvestre é um problema, e se o morango silvestre tiver cheiro de pepeca, também é um problema. Gente, maravilhoso! Então, olha, menstruação tem que ter cheiro de menstruação. Então, eu tenho que ver se não é uma paciente que está muito noiada com cheiro, porque tem cheiro de sangue. O cheiro de sangue tem um cheiro característico de sangue. Agora, se eu tenho um cheiro que parece de alguma coisa podre, algum cheiro de peixe, alguma coisa assim, pode significar alguma infecção, pode significar algum problema. E também eu tenho que ver, né, quem perguntou de absorvente interno, de coletor, como que eu estou usando os acessórios menstruais? Isso é importante ficar atento. Mas lembrando que menstruação tem cheiro de... Muito bem, viu? Ó, temos uma plateia aplicada. Excelente explicação. Nunca vou esquecer. Pepeca tem cheiro de pepeca. Morango silvestre tem cheiro de morango silvestre. Maravilhoso. E a meia, se algo estiver contrário, tá errado. Não é estranho, viu? Muito bom, muito bom. Agora, eu quero chamar um quadro onde a gente vai ouvir as pessoas da rua. É o nosso Fala Mulher. Olá, meu nome é Bárbara, tenho 28 anos e eu gostaria de saber sobre anticoncepcional e endometriose. Será que existe algum problema em passar anos tomando anticoncepcional, sendo que é o único tratamento que eu tenho no momento? Vamos lá então, Bárbara. Muito boa pergunta. Também Você gostei. que estava aí na Paulista, acho que era Paulista ali, acho que era na frente do Trianon. É porque eu fiquei impactada com o cabelo dela, o óculos, a maquiagem, que eu nem olhei o cenário onde ela estava. Vamos lá, é muito comum esse medo, né? Ah, eu tenho endometriose, eu estou fazendo tratamento com anticoncepcional, eu usei uma vida toda, o dia que eu parar, e aí, lascou. Em teoria, qual que é o que... Em teoria não, em teoria e na prática, o tratamento da endometriose sintomático é fazer o quê? A endometriose responde com o hormônio e com a oscilação do ciclo menstrual. Quando a gente faz um tratamento e faz com que a paciente não cicle, ela fica com o hormônio, ela toma todo dia o comprimido, então ele mantém a dose, certo? Todo dia. A gente faz com que aqueles focos de endometriose parem de receber estímulo. Então, em teoria, a gente está paralisando ela. Pode acontecer uma paciente ou outra de não responder? Até pode acontecer, mas essa paciente, normalmente, ela tem sintoma. Ela, mesmo fazendo o tratamento, ela continua sentindo dor, isso e aquilo. Então, o que a gente tem que pensar? Muita paciente jovem, se eu operar a endometriose dela agora, e ela vai usar pílula uma vida inteira, né? Quando ela parar de usar pílula lá na frente, eu posso garantir que a cirurgia que ela fez, ela nunca mais vai sentir nada? Não. Porque a endometriose pode voltar. Então, para paciente jovem principalmente, muitas vão fazer tratamento com anticoncepcional muito tempo. Se um dia ela decidir engravidar, ela vai parar, vai fazer uma nova investigação para ver como estão os focos e tudo mais. Porque não quer dizer, porque ela tem endometriose, que ela, por exemplo, vai ser infértil. Pode ser uma paciente que não quer engravidar. Ela teve endometriose uma vida inteira, tratou, e ela usa anticoncepcional até entrar na menopausa. Quando ela entrar na menopausa, vai parar o ciclo normal e ela não vai ter sintoma. Então, ter endometriose não necessariamente vai se operar. Ter endometriose não necessariamente vai ter sintoma. Então, não tem problema nenhum usar uma vida inteira, porque o que a gente quer é que ela não tenha sintoma. Agora, se ela está fazendo tratamento e não está funcionando, aí precisa investigar com o ginecologista. Ó, eu estou tomando... faço uma pílula com pausa, daí ele vai mudar para uma pílula contínua. Isso pode acontecer. E pode acontecer dela fazer todo esse tratamento, usar anos, e aí quando ela vai fazer, quer ficar grávida, ela vai fazer os exames e não tem mais a endometriose? Se ela nunca operou, é difícil dizer que esses focos de endometriose desapareceram. Mas posso dizer que não necessariamente esses focos vão impedir que ela engravide. Ah, entendi.
Tem mulher que engravida, tem endometriose, não sabia, nunca teve sintoma, por algum motivo faz uma cesárea, quando a gente está operando, a gente olha e fala, eita, ela tem endometriose. E ela não sabia e engravidou, não teve problema nenhum. E quem, por exemplo, não tem sintoma, como é que sabe? É porque daí ela vai começar a tentar engravidar e não vai conseguir? É meio isso? Um dos sintomas da endometriose, lembra que eu falei de todas as dores? O último D da endometriose, né? Dor, dor, dor. O último D é dificuldade para engravidar. Então, algumas pacientes não sabia. que estão com dificuldade para engravidar. Pode ser assintomático. Pode ser assintomático. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, Mia, que é assim, se você tem antes de 35 anos, abaixo de 35 anos, para engravidar é 1 ano tentando. Não precisa investigar nada. Todo mundo é fértil até que se prove o contrário. Então, você vai ficar 1 ano tentando. Não conseguiu em 1 ano? Aí a gente investiga. E acima dos 35 anos a gente diminui um pouco o período. Boa. Ótima pergunta. Vamos ver mais na rua? Quero saber o que as mulheres estão com dúvidas na rua, assim. Que dúvidas são essas? Será que são as mesmas que as nossas? Eu acho que sim. Olá, me chamo Renata, tenho 37 anos e minha dúvida é sobre ovário policístico. Como que a mulher consegue identificar isso desde a juventude e como tratar isso na idade adulta? Perfeito. Vocês conhecem sobre o ovário policístico? Não. Não? Zero? Ouviram falar? Tem medo do ovário policístico? Porque às vezes tem... Nunca ouvi falar, mas tem medo. O meu medo, que eu nunca ouvi falar, era da endometriose. A endometriose o ovário policístico, não sei nem o que é. Vamos lá. Normalmente, o ovário policístico dá 3 sintomas principais. Um que, no ultrassom, eu vejo um ovário com várias bolsinhas de água, vários cistos, por isso que é policístico. Esse é... Eu faço um exame e vejo lá. Não dói nem nada. É isso que aparece no exame. O segundo sintoma é irregularidade menstrual. São aquelas pacientes, por exemplo, daquela dúvida de ficar sem menstruar, que às vezes elas param de menstruar sozinha. Né? Antes de menopausa, nada? Antes de menopausa, nem nada. Nossa. Ela fala, nossa, eu estou menstruando uma vez a cada 6 meses. E isso é um sinal de ovário policístico, que é o que a gente chama de amenorreia secundária. Né? Essa irregularidade. E o terceiro sintoma, que é o que mais incomoda, quer ver? Vou te mostrar. O terceiro sintoma, ela pode ter alteração de laboratório, então ela faz um exame laboratorial e vê que os androgênicos, que são os hormônios masculinos, estão altos. Mas e quando é sintomático? Queda de cabelo, acne e aumento dos pelos em regiões indesejadas, tipo rosto, tórax, peito, barriga, costas. Isso incomoda? Muito. Então, esse é o principal sintoma que muitas vezes elas chegam no principalmente, sabe o que? Essa acne não deve ser só isso, mas uma acne que é aqui muito dolorida, uma ou outra, vocês sabem? Eu sempre acho que é de hormônio, eu me autodiagnostiquei. Se acne de hormônio. É mesmo? Tem a ver com ovário policístico? Será que eu tenho? Não, isso é importante. Mulheres adultas podem ter acne? Sim. Adolescentes, mais ainda. Só que você viu que eu dei 3 diagnósticos, 3 critérios? Eu preciso de pelo menos 2 para ser ovário policístico. Então, às vezes, essa acne que surge aqui assim, sabe às vezes o que é? Produto que a gente usa no cabelo, a gente tem cabelo comprido, né? As mulheres principalmente, óleo, isso e aquilo, e daí a gente não lava, às vezes dorme com o cabelo que passou produto, e esses produtos, na hora que escorrem, eles vão aumentando a oleosidade aqui assim, ó. Né? Às vezes tem espinha também aqui assim, na raiz do cabelo. Então, ou pode ser uma questão também de alteração da pele, mas não necessariamente vai ser ovário policístico. Nem toda acne é ovário policístico. E nem todo aumento de pelo também, porque a brasileira, né, os brasileiros em geral, não gostam muito de pelo. A gente tem uma tendência a depilar tudo. Então, às vezes, o pelo que é natural, ela fala, ó como eu sou peluda. Eu falo, não, você é normal, mas eu não gosto. Eu falo, tudo bem você não gostar, mas você é normal. E quais são os... O que acontece se você tem ovário policístico e você não pode engravidar? Você falou que não sente dor. Não, normalmente não sente dor. É uma síndrome metabólica, ou seja, o metabolismo ele é um pouco mais lento e aumenta... A gente também não gosta disso. Não gosta disso. Metabolismo lento. Porque
vão ter aquelas pacientes que não vão ter tanta alteração de glicemia, nem obesidade, mas tem umas pacientes que têm esse tipo de... vem junto com a SOP, né? Tem algumas não, que são magras, mas tem o aumento da testosterona. Então tem esses pelos, tem acne. até um apelidinho aí que você falou, que eu não conhecia. O que é SOP? SOP é síndrome do ovário policístico. Olha só, e tem até apelido ela. Tem, a SOP. Então, aí às vezes vem acompanhada de obesidade, resistência insulínica, então maior risco de ter diabetes. Então, a gente tem que ficar de olho por conta disso. E pode dificultar também para engravidar. Como ela não ovula, ela fica muito tempo sem menstruar, ela não ovula também. E para engravidar, é o óvulo que liberou. Então, às vezes, é por conta disso que a gente precisa acompanhar e tratar. Ai, boa. Essa achei super interessante, não sabia. Bom, muitas dúvidas, muitas coisas, curiosidades, coisas que eu nem sabia. Acho que vocês devem estar assim como eu, mas agora eu quero testar vocês, porque chegou a hora do nosso quiz da Gineco. Vocês estão com plaquinhas aí, com verdadeiro ou falso, e aí então eu vou fazer a pergunta... E vocês vão responder verdade. Eu quero uma plaquinha também. Posso ter plaquinha? Peraí que eu quero ter plaquinha também. Então vamos lá para nossa primeira pergunta, que é a seguinte: verdadeiro ou falso? A mulher tem mais de 450 ciclos menstruais ao longo da vida. Verdadeiro ou falso? Nossa, vocês já fizeram? Elas estão aqui, eu ó. ainda tô 12 Elas estão mão na orelha. Elas estão aqui, ó, mão na orelha. Ó. Vai, eu não consegui fazer a conta. Vou chutar aqui, vou chutar. Mais alguém? Mais alguém? Gente, é verdadeiro! Aqui são as meninas de humanas. Que a gente não conseguiu chegar ao início da conta. Ó, é mais ou menos isso, porque quando você inicia a sua vida reprodutiva, vida menstrual, tem mais ou menos 450 mil, né, oócitos que você tem para liberar. E por mês, mais ou menos, são 1.000 células que são degradadas. Então você vai ter mais ou menos 450 na vida toda. Nossa, mas eu só libero um óvulo e são 1.000 que são degradados? Sim, porque nesse processo eu recruto várias célulazinhas para que um seja o escolhido. Olha que coisa linda. Ai, que amor. Entendeu? Então dá mais ou menos isso ao longo da vida, 450 ciclos. Nossa, muito interessante, né? Eu não consegui chegar a fazer a conta, mas achei bom. Vamos para nossa pergunta, nossa segunda põe o meme pergunta. Da Nazaré exatamente, aqui, ó. Eu juro que eu ainda estava, se começa com 12, se o mês tem 12, juro, eu estava... Ainda bem que eu escolhi mais a parte da comunicação. Eu estava dedicada, eu ia pedir uma caneta, deu uma canetinha. Então vamos lá para a nossa segunda pergunta, o nosso quiz de verdadeiro ou falso, que é a seguinte: as mulheres perdem cerca de 500 ml de sangue por ciclo menstrual. Verdadeiro ou falso? Ó, também fui aqui. Agora tá mais dividido. Eu vou responder junto com vocês e vocês vão mudando as plaquinhas conforme vocês acham. Uma mulher média tem em torno de 5 litros de sangue no corpo. Se uma menstruação é 500 ml, né? Eu tinha colocado falso. Se é 500 ml, olha, mudou as plaquinhas, gente. Todo mundo acertou agora. É muita coisa. Elas são a minha plateia, eu deixo elas mudarem no meio, tá? 500 ml é muita coisa. 500 ml é a provável perda, por exemplo, de sangramento num parto vaginal. É em torno de 500 ml. Um ciclo costuma ser em torno de 80 ml. É tipo um copinho de água. E assim, que acabei de pensar que eu deveria ter sido muito mais esperta, porque agora, usando o coletor, você vê que é isso que sai. Ah, gente, não tô acreditando. Tô arrasada aqui, tô indo péssimo. Mas depois da dica, todo mundo acertou. É verdade, entendeu? é verdade. A gente foi virando os universitários ajudaram. Então vamos lá para mais uma pergunta, com verdadeiro ou falso. Mulheres que convivem muito tempo tendem a sincronizar seus ciclos menstruais? Verdadeiro ou falso? Posso o som do tabu quebrando? É falso! Eu não tô acreditando, olha, aê, a muito única! Bem. Temos uma vencedora! Não, calma aí, você chutou? Então, na verdade, eu também achava que isso acontecia. Calma, deixa ela Peraí, fala. Eu também achava que isso acontecia, só que daí eu lembrei
Uma aula, assim, na época da faculdade, que comentaram sobre isso e falaram que não tem nada a ver, na verdade é coisa da nossa cabeça. Não, você não vai acabar com esse tabu, você vai me desculpar, a gente não vai responder essa pergunta, vai ficar aberto. Acabou. Não, como é que você vai tirar? Porque é uma coisa linda de lobas. Correm juntas. Somos uma alcateia. Como é que você vai tirar essa coisa, essa crença tão bonita de dentro de mim? Ó, nenhum estudo até hoje conseguiu demonstrar esse tipo de sincronismo, sabe, entre os ciclos. Por quê? Por exemplo, esses aplicativos hoje, eles têm muitas usuárias no mundo inteiro de diário menstrual. Então, eles conseguiram fazer uma correlação até por região e tudo mais. E não tem nenhum tipo de validade. Acabou, gente. Sabe o que acabou. acontece? A explicação é assim, existe um viés. Quando você está menstruada e a sua amigas também está menstruada, vocês falam, gente, é isso. Falaram que sincroniza. Ai, melhores amigas, sincronizou. Só que quando você não está menstruada, você não dá bola, você segue a vida. Então você vai criando um viés. Ou você nem tá próximo dessa pessoa. Isso. Nossa, gente, acabou toda a minha... Desmistificou todas as minhas amizades. E de nascer na lua também é mentira, viu? Ah, é? É, pois é. Gente, como assim? Acabei com o programa, foi isso. Vai acabando aqui a gente chorando. Mas realmente tá mesmo acabando. Não foi só porque ele desmistificou, ele acabou com a nossa ideia de coletividade. Foi, vem aqui comigo. Não, mas vocês são coletivas de outras maneiras. Vocês são um coletivo para informação, para compartilhar, né, a experiência de uma com a outra, para ajudar a ter melhor qualidade de vida. Você começou, ano 2024, não precisa mais ser sofrido. Nossa, achei muito legal. Infelizmente, nosso tempo acabou, porque eu poderia ficar aqui pro resto. Você é muito legal. E sabe o que eu gostei? Amei de você, que você deixa tudo muito simples e fácil de entender. Isso é muito legal. Feliz, minha. Não é? Obrigado mesmo. Depois eu vou pegar seu WhatsApp só para umas perguntinhas diárias que eu vou te fazer. Viu? Você BFF, quer deixar? melhores amigos. Vamos menstruar juntas. Não tem mais isso, acabou com a minha ideia de aldeia, que maravilhosa. Você quer deixar uma mensagem para o nosso público, doutor? Quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo, obrigado, Mia, pela generosidade, pelo programa. Plateia, obrigado por se entregarem tanto e contarem as próprias histórias, né? Obrigado a Libes pelo convite e principalmente por se propor a trazer informação de qualidade para as mulheres, porque o que a gente precisa combater muito é informação desencontrada, é informação que não tem validade científica, porque vocês merecem o melhor, né, do tratamento técnico, mas acima de tudo do acolhimento para que vocês vivam com qualidade. Amei, maravilhoso. Pronto, é isso, essa é a mensagem. Ai, lindo. Demais. Quero muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Também agradecer você, que é muito legal, obrigado, simpático, gente boa, carismático. Agradecer a Lips, que proporciona essas conversas tão interessantes. E como a gente viu hoje, escolher parar de menstruar é possível, mas nem toda mulher se adapta. E tudo bem, é um processo, né? E quando o assunto é o nosso corpo, não tem uma regra universal. A gente como você disse, eu sou CEO do meu próprio corpo. Amei essa frase, vou usar sempre. O importante é visitar regularmente o ginecologista, tirar todas as dúvidas e discutir o que funciona para você, que é uma coisa muito individual, né? Você gostou do nosso papo? Então, já manda o vídeo para aquela sua amiga, aquela sua amiga que tem endometriose, aquela sua amiga que não sabia o que era SOP, que nem eu, aquela sua amiga que quer saber se a filha pode ou não usar anticoncepcional. Manda para ela esse vídeo que eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas. Então é isso, acompanhe os próximos episódios do nosso Papo com Gineco. Te encontro por lá. Amei. Beijo.